Olá, eu sou Ricardo Miranda, orientador educacional do Colégio Pedro II do campus Humaitá 2. E esse é um espaço virtual do SOEP para a promoção de conversas, debates e apresentação de temas de relevância estudantil. Hoje a gente vai trazer para vocês um bate-papo fantástico com um time de especialistas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vanessa Leme, Luana Fernandes e Aline Pena de Carvalho vão propor reflexões sobre o uso das redes sociais e como esses espaços podem ser utilizados para a promoção de relações positivas que promovam a saúde mental. Espero que vocês gostem desse bate-papo tanto quanto nós. Mais uma vez, agradecer a participação da professora Vanessa, das suas alunas, né, que já são profissionais formadas, que é a Luana Fernandes e a Aline Pena de Carvalho. O nome da palestra de hoje é o uso das redes sociais pelos adolescentes durante o isolamento social e as relações interpessoais. Contribuições das habilidades sociais para a promoção de saúde mental. A professora Vanessa, ela é psicóloga e professora no programa de pós-graduação em Psicologia Social pela UERJ, e ela coordena o projeto de extensão PRODIM, que é o Programa de Desenvolvimento Interpessoal para a Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde Mental no curso de vida. A Luana e a Aline também são psicólogas e são doutorandas nesse mesmo programa de Psicologia Social, que inclusive é o meu programa também, eu também tenho mestrado, doutorado lá. E é muito bom poder ver os frutos desse espaço acadêmico, podendo agora trocar com o colégio, trazendo contribuições que com certeza são não só atuais, mas são muito pertinentes para todos nós. É uma pertinência que ela se potencializa no atual momento, onde, de fato, as nossas interações, elas passam necessariamente por essa mediação tecnológica, né? Agradeço mais uma vez a participação, a contribuição, a parceria e passo a palavra a vocês. Bom, bom dia a todas e todos, né? Para nós, assim, é um prazer imenso estar aqui hoje, nesta manhã, então muito obrigada a todas as pessoas envolvidas na organização dessa atividade. Penso que vai ser um momento de troca, né, um espaço de acolhimento e de conversa também. Para nós é importante essa interação, a gente tem já desenvolvido há alguns anos atividades com adolescentes, em parceria com as escolas públicas principalmente, e nesse momento, né, de isolamento, onde a internet ela vai estar mediando esse encontro, refletir um pouco sobre isso, né? Então hoje a gente vai estar aqui falando sobre o uso das redes tão intensos, estamos aqui como um exemplo de um bom uso, né, de um uso que sem essa tecnologia hoje aqui não seria possível a gente se encontrar, né, falar sobre essa experiência, sobre o que nós estamos sentindo nesse momento. Então, um pouco do objetivo de hoje é falar sobre o uso nos seus aspectos positivos e negativos, né? Muito mais do que dizer a tecnologia é boa ou não é, mas sim a gente refletir juntamente, né, em conjunto aqui, sobre como a gente está usando ela neste momento e pensar como que a gente pode usar a tecnologia, né, a mediação pela internet, o WhatsApp, para nos ajudar a enfrentar esse momento de distanciamento da escola, que é um contexto importante para a gente, e não só, né, para os alunos da escola, de interação com os pares, e para vocês que estão aí, da equipe pedagógica, né, funcionários, professores, enfim, o espaço do trabalho, né, também do encontro dos amigos. Então, é uma perda e uma adaptação que a gente está tendo que enfrentar com todas as outras. Pode passar. Bom, então a gente é um projeto de extensão. Então, hoje está aqui, né, duas alunas, duas psicólogas e doutorandas que compõem a minha equipe, mas nós somos atualmente 13 mulheres, 13 meninas da graduação e pós-graduação, e já há algum tempo a gente tem realizado algumas atividades mais vivenciais, inclusive, né, oficinas com estudantes, com professores, procurando discutir sobre
questões que aparecem no cotidiano escolar que às vezes levam ao sofrimento, como, por exemplo, práticas sexistas, racistas, ou bullying, que às vezes está com esse título de bullying, de cyberbullying, mas que por trás tem outras formas de discriminação que levam ao sofrimento, e como nós podemos identificar essas práticas e melhorar as nossas relações interpessoais, trabalhando em conjunto com os adolescentes, né, uma parceria com eles, para que a gente possa pensar ali no momento de contribuir com esse pensamento crítico e reflexivo dos estudantes, e construir, junto com cada unidade escolar, né, uma forma de lidar com essas situações que levam ao sofrimento. Então, e a gente fazia um pouco disso antes da pandemia, e agora a gente está sendo desafiado a como lidar um pouco com isso, estando distantes. Né? Como a gente vai discutir hoje na nossa apresentação, essas práticas, às vezes, que não são boas, elas apareceram, né, por meio da tecnologia, por meio dos perfis, né, formas de discriminação, de rótulos, enfim, que não fazem bem para o nosso bem-estar, né, para como a gente se sente. Pode passar? Eu trouxe essa figura para mostrar para vocês como a gente, no nosso grupo, a gente entende, né, o nosso desenvolvimento, o nosso bem-estar ou o mal-estar, né, ou o nosso sofrimento. A gente trabalha com uma perspectiva que entende que nós, né, nos relacionamos em diversos ambientes e formamos laços nesses ambientes, né, laços afetivos, ou às vezes ambientes que não nos fazem bem, né, a gente pode às vezes ir para a escola e sofrer algum tipo de violência, e esse espaço ser um espaço ruim para a gente, mas na vizinhança, no nosso bairro, a gente pode ter amigos, ou num grupo religioso. Então, para mostrar que antes a gente convivia em vários espaços que podiam ter coisas boas e coisas não boas, né, e que a gente é afetado por esses diferentes espaços, e não só por eles, né, nós, né, cada aluno aqui, adolescente, também às vezes é afetado por espaços que vocês nem estão presentes, como o trabalho dos pais, o que é decidido, por exemplo, na Secretaria de Educação, no Estado, e a gente está percebendo muito isso agora, né? Porque o que é decidido, às vezes uma política pública vai afetar a nossa relação com a escola, a nossa relação com o trabalho. O que mudou no contexto da pandemia é que nossos espaços estão restritos, né? Então, nós estamos em casa. Então, vocês, né, alunos, estão em casa, só que vocês acessam, digamos assim, o espaço da escola, como, por exemplo, está acontecendo agora, por meio da tecnologia. Vocês acessam amigos da escola por meio da tecnologia, com muito mais frequência. Né? Eu mesmo aqui, agora, como se eu tivesse o espaço da minha casa e o espaço do meu trabalho, junto. Né? Então, assim, tem a intimidade, vocês estão conhecendo um pouco aqui do meu escritório, e eu conhecendo um pouco da casa de cada um de vocês. Então, isso também é uma maneira nova de se relacionar, e que foi afetada pela pandemia. A gente tem que pensar sobre ela, né? Essa junção de diferentes espaços, às vezes num único espaço, devido, né? A gente precisa fazer, é importante que a gente faça esse isolamento nesse momento, porque é preservar a nossa vida, a gente está lidando com uma pandemia, mas pensar, refletir um pouco sobre o que isso vai mudar e afetar as nossas relações. Pode passar. Bom, somado a isso, né, aqui temos alguns adultos, muitos de vocês são adolescentes, que, né, nos seus diferentes anos escolares, sexto ano, sétimo ano, nono ano, estavam enfrentando demandas diferentes, né, quem chegou no sexto ano passou a ter um número maior de professores, né, se começou esse ano, ainda nem teve essa interação, mas já havia uma expectativa o ano passado. Então, a adolescência, ela traz alguns desafios, algumas demandas que são específicas desse momento, né, que a sociedade vai criando ali, mudanças na forma como esse adolescente vai se relacionar, e ele próprio com os outros, e alguns desafios. Então, nesse momento, muitos de vocês vão sentir que estão conquistando mais autonomia das famílias, mais independência, né, mas ao mesmo tempo, essa independência gera que
né, faz com que vocês tenham que, às vezes, olhar para o que vocês, por exemplo, recebem da internet, uma informação que mande saber isso é bom ou não é. Né? Nesse momento, a gente começa a ter que olhar, às vezes, sozinho, sem os pais dizendo é bom ou não é sempre, vocês vão estar podendo decidir, às vezes, se isso é e não é bom. E, às vezes, isso pode gerar uma certa angústia e ansiedade, né, durante esse percurso até a transição da vida adulta. Isso já poderia aparecer antes desse contexto de pandemia e agora vai ser potencializado porque os espaços estão restritos, né? Então, também, essa maior liberdade que vocês, alunos, tinham em outro espaço na escola, de conversar com um colega, um assunto, por exemplo, que não podia falar com a família, que não era... vocês não se sentiam muito à vontade. Às vezes, você tinha um apoio ali de um colega da escola ou de um professor, e esse espaço da escola, às vezes, fazia mediação com a família. Né? Algum assunto a gente pode pensar com relação à sexualidade, né, alguma discriminação. E nesse momento de isolamento, isso se tornou um pouco mais difícil. Pode passar? Então, bom dia. A gente vai dar continuidade, então, à apresentação. Como a professora Vanessa falou, a escola ela pode configurar um ambiente que possibilita a construção de uma rede de apoio, seja ela social, afetiva ou instrumental, que pode funcionar como fator protetivo para os adolescentes. E que, devido à pandemia e à implementação do distanciamento social, as relações interpessoais com os amigos, os professores e os orientadores educacionais, eles sofreram grandes mudanças. E, além disso, né, vocês, os adolescentes, eles podem experienciar a perda do convívio face a face com parentes, amigos, familiares. Podem também acumular tarefas por causa de algum estudo remoto ou porque isso demanda mais autonomia dentro de casa, você precisa fazer mais coisas, além de medo da suspensão de projetos futuros, né? Alguns projetos que vocês fizeram para esse ano provavelmente não vão acontecer devido a essa pandemia e isso pode causar medo. Então, essas experiências elas podem ser vivenciadas com certo desconforto e sofrimento. E aí, tudo bem você se sentir triste, ansioso, desanimado e até sentir tédio. No entanto, né, esse quadro de isolamento social, a quarentena, ela pode maximizar, né, e favorecer alguns quadros de depressão, de pânico e de transtornos alimentares também. Então, por isso que esse assunto ele precisa ser debatido, porque nós não podemos minimizar o sofrimento nesse momento, visto que isso pode ser um problema bem grave. E aí, se a gente entender que a escola, mesmo se configurando como fator protetivo, ela em alguns momentos, ela pode também ser um fator de risco, a gente consegue entender que a escola é um espaço de produção e reprodução de preconceitos. E aí, é dentro da escola que ocorre o bullying, que nós vamos falar um pouquinho, né, que são comportamentos indesejáveis vistos como brincadeiras muitas das vezes. O bullying ele vai reproduzir o preconceito, desequilíbrio de poder e injúria, além de reprodução de discurso de ódio. O bullying ele tem como objetivo fazer com que as pessoas que estão envolvidas nesse ato se divirtam e riem das outras pessoas, promovendo, então, um constrangimento da vítima. Entretanto, quem comete esse ato, ele nem tem consciência, muitas das vezes, sobre as consequências que esse comportamento pode acarretar na vida daquela pessoa que está sofrendo o bullying, né? Então, existem 3 principais características no bullying. Primeiro, a vítima ela não entende o motivo de tanta agressão sucessiva. Ela não consegue compreender. Segundo, ocorre uma perseguição contínua. Parece que não acaba nunca. Terceiro, existe um desequilíbrio de poder, como eu falei anteriormente, né? O agressor e a vítima. A vítima se sente vulnerável. Então, algumas pessoas que não são agredidas e nem agridem indiretamente, elas acabam maximizando o poder do agressor porque elas não denunciam essas brincadeiras de mau gosto, vamos dizer assim. E aí isso faz com que aquele indivíduo que está sofrendo
esse tipo de comportamento, se sinta cada vez menor, né, desqualificado, e isso pode acarretar vários danos na vida daquela pessoa. É importante falar também que quando o bullying ele passa para o ambiente virtual, a gente chama ele de cyberbullying, né, que se intensificou muito nessa pandemia, principalmente nas redes sociais, onde a maioria das pessoas acabaram debandando para esse lado, para as mídias sociais, para tentar fugir da solidão. Então, as proporções do cyberbullying, elas acabam sendo bem piores do que o bullying, pois ele se propaga, né? O constrangimento ele se propaga e sai daquele ciclo ali que estava limitado à escola, por exemplo, deixando a vítima, então, mais vulnerável. Além disso, também existem muitos perfis falsos que fazem as agressões anônimas, e aí acabam dificultando a identificação do agressor. Mas, ainda assim, esses agressores, mesmo que anônimos, eles podem ser identificados. No Brasil, o combate ao bullying ele foi promulgado pela Lei 13.185, de 2015, com penas mais duras para esses agressores. Então, tanto o bullying quanto o cyberbullying, eles reproduzem e perpetuam diferentes formas de discriminação, como o sexismo, o racismo, a gordofobia, por meio, muitas vezes, de memes, figurinhas, vídeos agressivos e desrespeituosos. Em tempo de pandemia, o cuidado com que a gente dissemina na rede social precisa ser redobrado, porque nós podemos propagar ódio através dessas atitudes, mas também podemos propagar amor, né? Podendo ser suporte e ajudar outras pessoas. Então, a reprodução do bullying ou do cyberbullying, ela se dá através do preconceito e do discurso de ódio. Né? O agressor, ele escolhe, como eu falei, intencionalmente a vítima em função do seu grupo social. E aí, no discurso de ódio, o ato agressivo, ele tem o intuito de inferiorizar aquela pessoa, né? Ou um grupo social, utilizando uma característica. Pode ser a raça, a religião, ou um outro aspecto passivo dessa discriminação, como uma característica física, por exemplo. Esse comportamento ele vai trazer sofrimento para quem sofre essa discriminação e pode afetar essa saúde mental e as relações interpessoais. E aí, como a gente vai ver mais para frente com a Luana, as habilidades sociais elas vão poder auxiliar na prevenção do bullying e do cyberbullying dentro e fora da escola. Com o aumento da navegação, né, e a exposição dos adolescentes nos aplicativos e plataformas online, criam-se mais oportunidades para a ocorrência de situações de agressão e abuso. Isso, né, faz com que seja necessário maior sensibilidade, orientação e supervisão, né, de modo a identificar potenciais comportamentos desta natureza, evitando, então, a sua disseminação. Visto que não são brincadeiras, isso precisa ficar bem enfatizado, mas comportamentos que agridem outras pessoas. As redes sociais, como o Instagram, né, o Facebook, o TikTok, ou até mesmo o Twitter, eles podem aproximar pessoas, né, pessoas que nós não víamos há muito tempo, pessoas que fizeram parte da nossa infância, mas também ele pode afastar pessoas. Por isso, a maneira como utilizamos esses aplicativos precisam ser avaliados, né? As figurinhas desmotivacionais, né, como essa aqui que a gente colocou no slide, para de desejar e comece a desistir. Ou com cunho pejorativo, ela tem potencial para ferir e causar grandes sequelas. Então, o que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro? É importante salientar que o discurso de ódio e a discriminação na internet, eles podem ser denunciados e penalizados. A vítima pode e deve denunciar as agressões, né? Você não precisa sofrer sozinho, calado. Todas as plataformas sociais, né, eu coloquei aqui o Facebook e o Instagram, por exemplo, mas todas têm, elas têm um link disponível para oficializar a denúncia.
Então, além disso, o SaferNet Brasil, que o link também está aí, ele oferece um serviço de recebimento de denúncias anônimas de crimes e violações contra os direitos humanos na internet, que serão investigados. Então, no SaferNet, você seleciona, né, esse link e você precisa colocar qual foi o tema, né, que você está denunciando. Se foi um tipo de preconceito, se foi algum ato que você viu. Não precisa ser diretamente com você pode ser aquela pessoa que não está sendo agredida, mas você está ajudando a tirar o poder do agressor. E aí, em relação a ter um ambiente virtual seguro, existem várias plataformas, né, digitais que auxiliam nessa navegação. Então, a gente colocou aqui a Digital Sem Pressão, né, que é um guia para ajudar a ter uma experiência mais positiva, equilibrada e inspiradora no Instagram. Então, a gente consegue ver que várias plataformas estão sendo criadas para tentar preservar a vida do adolescente, das crianças principalmente, mas que também existem outras plataformas que fazem o contrário, né? Como os jogos que estimulam a tentativa de suicídio e outras que fazem com que esse comportamento de bullying, cyberbullying, sejam propagados. Então, a administração do tempo na internet e a proteção da imagem, né, auxiliam na promoção da saúde mental e diminuição da ansiedade, estresse e situação de risco. Então, alguns estudos mostraram que quanto mais, né, o adolescente se expõe às mídias sociais, o nível de ansiedade aumenta, né? Até porque a gente acaba vendo uma realidade que não existe, né? E muitas pessoas tentam ter aquilo que vem. E isso gera uma certa ansiedade e um sofrimento psíquico muito grande. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, ela indica 6 estratégias para os adolescentes protegerem sua saúde mental no isolamento da Covid-19. Então, o primeiro seria reconhecer a ansiedade e suas emoções. É muito importante, né, que o adolescente ou um adulto mesmo, ele reconheça os sintomas que o seu corpo está transmitindo. Então, eu preciso saber se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com raiva de alguma coisa, se eu estou com medo. Esse reconhecimento dessas emoções, eles vão ajudar com que a gente enfrente aquilo que a gente está sentindo. Se a gente não sabe com o que a gente está lidando, tudo fica mais incerto e esse nível de ansiedade ele pode aumentar cada vez mais. O segundo ponto que a Unicef indica são de criar distrações saudáveis. Então, o que nós temos feito nos tempos vagos? Né? A gente tem ficado ligado na internet 24 horas por dia, ou só quando não está dormindo, ou até mesmo quando está dormindo, para quando acordar, ver as mensagens que estão chegando. Então, quais distrações nós podemos criar? Né? Será que podemos descobrir um novo hobby durante essa quarentena? O que eu gosto de fazer e eu nunca mais fiz por causa do corre-corre do dia a dia, das tarefas que eu tinha que fazer na escola. Então, isso é uma coisa que precisa ser avaliada também. O terceiro ponto é buscar maneira de se conectar com os amigos, mas não ficar o dia inteiro na internet. Então, assim, muitos adolescentes perderam o contato que tinham com seus amigos, como a professora Vanessa falou no início, e isso faz com que essa ansiedade ela aumente. Então, se eu posso me conectar com eles, isso é bem saudável, né? Para que essa amizade não se perca e que a gente consiga matar a saudade. Mas isso tem que ser feito de uma forma que seja equilibrada, para também não ser em excesso. Quarto ponto, identificar recursos que promovam a saúde mental, qualificando o tempo livre. Então, se a gente parou um pouquinho de mexer na internet, o que a gente pode fazer para promover uma saúde mental? Uma meditação, né? Tentar agradecer alguma coisa naquele dia, contemplar a lua, né? Uma árvore, tentar escutar o som do passarinho. Coisas simples, mas que vão contribuir para que o nível de ansiedade diminua e, assim, o estresse, e eu consiga olhar para novos horizontes, né? E outras alternativas. O quinto ponto é aprender a processar os sentimentos e pedir ajuda. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está sofrendo bastante e a gente não sabe
com quem conversar, porque às vezes a gente não se sente confortável de falar com os nossos pais, ou sente vergonha dos nossos amigos, e isso faz com que esse sofrimento ele seja maximizado. Então, você saber aonde buscar esse apoio é super importante. E entender que a sua família vai estar ali também para te ajudar, né? O grito de socorro ele precisa ser feito para que as consequências não sejam maiores. E o sexto e último ponto é ser gentil consigo mesmo e com os outros, né? Nesse momento, a autocompaixão ela vai ser muito importante. A gente também tem um autocuidado, que aí também entraria na questão de promover saúde mental. Se a gente está tomando banho todo dia, isso é muito importante. Se a gente está cuidando da nossa asepsia, se a gente está organizando o nosso quarto. São detalhes que parecem ser bobeiras, mas que fazem muita diferença no nosso dia a dia, né? E, claro, ter compaixão com aquela outra pessoa, né, que também está passando por dificuldades, né? Se eu passo por dificuldade, a outra pessoa também passa. E aí, juntos, a gente sempre vai ser mais forte, né? E vai conseguir esse nosso um dia de cada vez vencer as dificuldades, sempre com bastante parceria. E aí eu vou deixar agora com a Luana. Dessa forma, né, se nós pensarmos, né, no nosso cotidiano, ou pensar em todas essas coisas que a Vanessa falou e que a Aline falou, as relações interpessoais, principalmente a gente pensando nesse contexto de pandemia, onde todos estamos conectados, nós devemos pensar se nós estamos interconectados, se afetivamente, como é que estão as nossas relações interpessoais com os nossos familiares, porque está todo mundo dentro de casa, né, dentro do ambiente familiar, com um convívio maior, né, como é que estão os nossos amigos. Então, quando a gente pensa nas relações interpessoais, a gente pode ter comportamentos desejáveis e comportamentos indesejáveis. Os desejáveis, né, são aqueles que a gente começa a entender que há uma variabilidade do nosso comportamento, a maneira como a gente se comporta fora do ambiente virtual, como é que a gente se comporta dentro do ambiente cultural, dentro da nossa cultura, no ambiente virtual, que a gente precisa entender, né, que esse contexto que a gente está passando, ele é transitório, mas para ele ser transitório de uma maneira saudável, a gente precisa valorizar esses comportamentos positivos dentro da nossa relação familiar, dentro das nossas relações de amizade, na escola, para a gente promover as habilidades sociais, que a gente vai explicar ali na frente o que é, para gerar competência social. E muitas das vezes, a gente, por não reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente acaba tendo comportamentos ativos, né, como cyberbullying, e que a gente agride o outro, que a gente, às vezes, até manipula uma informação devido às fake news que a gente vem observando para poder ter algum ganho, e aonde a gente desrespeita os direitos humanos e que a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente emite, o que a gente fala, principalmente no ambiente virtual, fica no ambiente virtual, né? Por isso que a Unicef, a Unesco, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, vem observando os efeitos tóxicos a longo prazo, principalmente do cyberbullying, né? Porque ele acaba perpetuando isso. Uma vez na rede, como é que se tira da rede? Até conseguir tirar, até conseguir fazer, milhares de pessoas fizeram aquela visualização, várias pessoas tiveram acesso, então a gente tem que tomar cuidado. E também tomar cuidado, às vezes, com essa passividade. Às vezes a gente tem tanto medo de sofrer retaliação quando a gente denuncia, que a gente fica mais passivo ainda, a gente se isola, omite, né, se omite de algumas situações, aceita essa injustiça, só que ninguém está sozinho, a gente precisa pedir ajuda. Por isso que a gente colocou nos slides anteriores a SaferNet, a digital sem pressão, para a gente entender que esses comportamentos, essa variabilidade, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes expor excessivamente a nossa imagem, o nosso corpo, hoje em dia tem Reels, TikTok, é tanta coisa, né, que a gente até se perde, né, no meio do caminho, que é tanta coisa, tanto aplicativo, mas a gente tem que tomar cuidado por causa disso, porque às vezes o que a gente coloca na rede, se alguém copia, manipula a informação, a gente está exposto e ficando vulnerável. Então, essas dificuldades, a gente
pode tanto ter um comportamento ativo ou passivo, como também a gente pode entender como é que o meu comportamento, o que eu falo, como eu falo, de que maneira eu falo e como eu acesso a informação, eu emito a informação, pode me auxiliar no dia a dia e me proteger, e proteger a minha saúde mental e de outras pessoas. Pode passar, Aline, por favor. Então, dessa forma, a gente pensa assim, as habilidades sociais, ela pode só você ter a habilidade, mas não quer dizer que você tenha a competência social, e a gente vai explicar. As habilidades sociais, elas estão ligadas a cumprimentar, agradecer, expressar sentimento, demonstrar interesse pelo outro, aceitar críticas, né, justas, não críticas injustas, recusar pedidos abusivos, seja até mesmo assim, muitas das vezes a gente está no, né, já que a gente está falando para adolescente, né, estamos lá com os contatinhos no Tinder, né, nesses lugares, mostra essa parte do corpo, mostra aquela, a gente entender que aquilo não é saudável, que a gente pode dizer para o outro, não, isso não é legal. E também quando a gente está na adolescência, às vezes a gente tem que apresentar um trabalho em grupo, né, a gente poder aprender a falar em grupo, mas para que isso seja uma promoção de competência social, as relações elas precisam estar em equilíbrio de poder. Ou seja, o mesmo direito que eu tenho, o meu colega, as outras pessoas, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que entender que tem que ser uma relação de ganha-ganha. Ou seja, eu só vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Muitas das vezes os adolescentes têm o hábito de botar aquelas hashtags. Hashtag pronto, falei. Não é bem assim. Se a gente fala de uma maneira disfuncional, agressiva, como eu estava falando no slide anterior, de uma maneira um pouco equivocada, a gente não atinge esse equilíbrio de poder, né? A gente não atinge esse equilíbrio nas relações. E esse desequilíbrio, por meio do bullying, do cyberbullying, gera sofrimento, gera comportamentos disfuncionais, como a gente estava falando. Então, para que a gente atinja essa regra de ouro, é importante respeitar as pessoas, melhorar e ampliar a nossa autoestima por meio de algumas habilidades, entender que a gente, qualificando as nossas relações, ou seja, dizendo que a gente pensa de uma maneira assertiva, falando o que é saudável ou não para o colega, entendendo, se colocando de maneira empática para equilibrar essa troca entre eu e o outro, a gente amplia e mantém os direitos humanos e a gente amplia as nossas relações interpessoais, a gente qualifica o nosso cotidiano. Pode passar, Aline, por favor. Então, o que são as habilidades sociais? As habilidades sociais na adolescência, elas são 6 habilidades que possuem subclasses, ou seja, comportamentos, pensamentos, sentimentos e ações, e está ligado a habilidades mais simples às mais complexas. Por que a gente diz mais simples? Não é questão que elas sejam fáceis, né? Mas mais simples no sentido de começar um ato intrarreflexivo para que a gente consiga entender a gente, entender o que a gente está passando, reconhecer, nomear, pensar quais são os nossos sentimentos, qual é nosso sentido no mundo, para que aí a gente consiga gradativamente adquirindo essas habilidades mais complexas nas relações com as outras pessoas. Então, a gente começa com a habilidade de autocontrole, que tem como subclasse reconhecer, nomear, falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, lidar com essa frustração. Está todo mundo em casa, né? Tendo que lidar com essa frustração de postergar os planos que a gente tinha para esse 2020, porque a gente depende de sair de casa, só que sair de casa gera um risco. Às vezes a gente está com saudade de ver também alguns familiares, seja os nossos avós, algum tio, alguém que é muito querido, mas por ser mais velho, a gente não pode estar com essas pessoas. Então, o autocontrole, essa habilidade vem para a gente pensar e reconhecer e principalmente dar nome. Aquilo que a gente consegue nomear fica mais fácil para lidar. E depois vem a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Mostrar interesse, compreensão de maneira respeitosa. Como eu falei, aquela hashtag pronto falei, não é tão saudável quando a gente fala de qualquer jeito. Não dá para a gente falar de qualquer jeito com as pessoas, porque as pessoas têm sentimentos. O que ela vai fazer com isso depois? E por isso que a gente tem que ter a habilidade de civilidade. Agradecer, pedir desculpa, fazer perguntas, às vezes, pessoais, né? Fazer perguntas, como é que eu posso te ajudar de uma maneira empática? E depois vem a assertividade,
que está ligada à expressão de sentimentos negativos, ou seja, alguém falou alguma coisa que a gente não gostou e tudo de uma maneira clara, bem calma, sem ter aquele comportamento ativo ruim, né? A gente ter um comportamento ativo positivo, né? Falar assim, poxa, olha, aquilo que você fez comigo eu não gostei. Então, a assertividade, ela vem como uma maneira saudável de expressar esses sentimentos negativos, recusar sentimentos abusivos, né? Pedidos abusivos, e a gente poder emitir isso de uma maneira clara, tranquila, para que a gente consiga, inclusive, fazer com que o outro tenha um outro comportamento conosco e também no ambiente social. Tem a abordagem afetiva, que estabelece contato pessoal, né, entre as relações, seja de amizade, amorosas, sexuais, a gente consegue se aproximar do outro de uma maneira carinhosa e respeitosa, e a desenvoltura social, né, que é aquela coisa da gente poder aprender a lidar em público, né, alguns alunos, né, como a professora Luciana estava falando, né, tem pessoas aqui do terceiro ano, né, que está na época, às vezes, de fazer um estágio, né, como a jovem aprendiz e tudo, como é que a gente vai se comportar numa entrevista de emprego, como é que eu vou dizer determinadas coisas. Então, essa desenvoltura social, ela auxilia a gente desde coisas mais simples às coisas mais complexas. Pode passar, Aline. E aí, nós elegemos 3 habilidades sociais que eu vou explicar, né? Vou começar com a automonitoria, que eu acho que ela é fundamental, seja a gente sendo adulto, adolescente, criança. A automonitoria, ela tem um caráter, como toda habilidade social, né? Um caráter avaliativo, da gente poder pensar na verdade, é um comportamento descritivo, e é onde a gente avalia o que a gente sente, percebe, a gente analisa como é que eu estou hoje. O que aquilo aconteceu, o que aquilo que meu amigo falou, talvez numa postagem, tudo, o que ele gerou em mim. Então, essa regulação de sentimentos e tudo faz com que a gente tenha uma tomada de decisão mais saudável e mais próxima da nossa realidade, daquilo que a gente consegue sustentar emocionalmente, né? Tem um teste que foi feito, né, o teste do marshmallow, né, que foi oferecido um potinho de marshmallow, e falaram para as crianças assim, os pesquisadores queriam saber se as crianças conseguiam se autorregular frente a uma coisa tão deliciosa, né? Marshmallow, né? Doce, a criança adora doce. E aí eles falaram assim, você pode, sim, se você conseguir, eu vou ali, e quando eu voltar, se você conseguir se controlar, né? Eu vou te dar mais doce do que se você comeria um. E aí algumas crianças conseguiram não comer na hora, comeram depois, e o que eles queriam observar e demonstrar com esse experimento é que quando a gente consegue se autorregular, a gente amplia as nossas capacidades. Quando a gente consegue reconhecer tanto os nossos comportamentos de função, ou seja, os desejáveis, os saudáveis, como os indesejáveis, a gente consegue, aos poucos, ir ampliando a nossa autoestima, melhorando as nossas relações interpessoais, porque quando a gente, por exemplo, a gente postou um negócio na internet, eu acho que vai pegar mal falando isso porque meu amigo está passando por esse problema. E aí a gente pede desculpa, conversa. Então, quando a gente tem essa ausência de automonitoria, a gente acaba tendo comportamento estereotipado, amplia o preconceito, a questão da discriminação. Às vezes a gente fala de uma forma raivosa e a gente pode acabar disseminando ódio. Então, o importante da automonitoria é a gente pensar, caramba, hoje eu não estou bem. Eu consigo falar isso de uma maneira legal? Não consigo? Então, à medida que a gente reconhece as nossas emoções, a gente consegue regular os nossos comportamentos e assim a gente consegue ter ações mais positivas. Pode passar, Aline. E aí, pensando na automonitoria e ampliando o escopo, né, as habilidades sociais, a gente começa a pensar assim, bom, se eu consigo reconhecer as minhas emoções, ela é uma premissa para a gente poder reconhecer as emoções do outro. Porque a empatia não é só simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Ela também é se colocar no lugar do outro, mas de uma maneira ativa, aonde a gente consiga não só pensar empaticamente, como falar e agir empaticamente, né? Porque, assim, uma das coisas que as habilidades sociais para a promoção de competência social fala é que a gente consiga juntar essas coisas, né? Para que a gente possa
demonstrar de uma maneira clara para o outro que a gente está sendo empática. Então, compartilhar o sentimento com o outro, expressar o sentimento com o outro por meio de comportamento, de ações, é fundamental para que a gente consiga ter essa disposição, adotar a perspectiva do outro, expressar de maneira clara o sentimento, seja numa situação de conquista ou de uma situação difícil, né? Às vezes a gente pensa que a empatia a gente só demonstra quando acontece alguma coisa negativa, mas não, a empatia também é quando, por exemplo, um amigo consegue tirar uma nota boa na escola e você consegue, pô, legal, você conseguiu. Às vezes a gente também não é empático nos momentos bons, né? Às vezes a gente só... E é importante a gente pensar, né? E às vezes a gente vê um amigo sofrendo, e a gente está falando do Setembro Amarelo, né? A gente vê um amigo sofrendo, a gente às vezes fica tão desesperado que a gente quer que a pessoa pare de sofrer. E a gente acaba tendo aquela célebre frase, para de pensar nisso, pensa nisso não, vai passar. E ao invés de a gente falar, poxa, como é que você está se sentindo? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Como eu posso? Então, quando expressar a empatia, né? É quando a gente vê uma pessoa, às vezes, seja em sofrimento ou com algum êxito na vida, né? E a gente poder enunciar de maneira clara, não só pensando, mas expressando e agindo empaticamente. E aí a gente vai trazer algumas frases, né, no próximo slide, né, de como ter respostas empáticas e não empáticas. Então, vamos supor, um colega, né, começa a receber frases ofensivas sobre o seu cabelo. Uma resposta não empática. Ah, deixa pra lá, gente. Deixa pra lá, não se importa com isso, não. Não. E é uma resposta empática, seria, poxa, como é que deve ser essa situação para você? Eu sei que é difícil, sofrer preconceito não é fácil. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? E como vocês estão, né, os adolescentes, né, são menores de idade, muitas das vezes a gente acha que não pode fazer. E aí a gente dá essa resposta não empática. Não, a gente tem que fazer. Pede ajuda ao responsável, fala isso com a direção da escola, demonstra, né? Se está vendo alguma página e está sofrendo ataque pelo meio cibernético, né? Tem lugares para poder denunciar, então, assim, não se sinta sozinho. Há uma rede de apoio onde você pode, de uma maneira clara, expressar essa dificuldade e pedir ajuda. E uma outra pode ser uma outra situação, né? Vamos supor que um amigo não esteja conseguindo fazer as tarefas de casa. Então, na pandemia está difícil manter rotina, acordar cedo, todo mundo com relógio biológico trocado, né? Então, a gente poder pensar, aí um amigo não está conseguindo se concentrar, esquece isso, não é demais. Ano que vem você faz isso. Mas a gente também pode ter uma resposta empática. Deve ser difícil. Será que dá para a gente se encontrar pelo menos 1 hora por dia ou 2 vezes na semana? A gente estuda junto, a gente pode se ajudar. Tem alguma coisa que eu posso fazer? E principalmente a empatia é a promoção que haja como eu costumo brincar, que o discurso deslize, né? Que você promova a fala do outro, né? Não que você silencie. Muitas das vezes a gente tem tanto medo de um colega ou de alguém que a gente ama sofrer, que a gente quer logo botar um band-aid, né? E às vezes a gente tem que limpar o machucado, né? Fazer com que aquela pessoa diga do sofrimento e crie pela capacidade de automonitoria, ela consiga fazer um ato reflexivo sobre seus pensamentos. E uma outra habilidade que ajuda é a abordagem afetiva. Pode passar, Aline, por favor. A abordagem afetiva, né, é esse equilíbrio emocional. E a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente fala, forma e conteúdo tem que estar associado, né? A gente vai expressar os nossos sentimentos, às vezes a gente está meio dissonante com o que a gente fala, com a nossa reação corporal, né? Como a Aline falou lá, quando ela explicou as 6 estratégias que a Unicef fala, né? Nós falarmos, não dá para falar de qualquer maneira. Não adianta a gente falar, estou super calmo, nossa, estou calmo, estou tranquilo. Na verdade, a gente não está tranquilo, né? Então, o que a gente fala, como a gente fala e como a gente expressa tem a ver com a abordagem afetiva, né? Que é esse equilíbrio emocional, onde a gente qualifica e harmoniza as nossas relações interpessoais, né? Às vezes a gente tem dificuldade de expressar carinho, sentimento, ainda mais quando a gente está no ambiente virtual, e será que alguém vai mostrar, né? Será que alguém vai printar a tela? Diz que gosta, fala que sente saudade. Ao invés de ficar guardando isso, né? Expressar esse sentimento é importante até mesmo para quem passa essas dificuldades com preconceito,
que tem situações mal sucedidas na interação social, você pode auxiliar, dizendo para a pessoa, olha, eu sei que está difícil, mas a gente está junto, como é que a gente pode se ajudar. Então, a abordagem afetiva, ela tem a ver com essa reciprocidade de sentimento, onde a gente contribui não só para a nossa felicidade, mas para a felicidade das pessoas que a gente interage no nosso cotidiano. Pode passar, Aline. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a banalização do sofrimento, né? Quando a gente tem falas não empáticas e não consegue abordar de uma maneira clara e recíproca os nossos sentimentos por meio da abordagem afetiva, a gente às vezes passa como eu falei, a gente enuncia para o outro uma banalização do sofrimento. E hoje, por meio das hashtags, né, como a Aline falou, dos memes, como tem alguns aqui, a gente acaba minimizando o sofrimento das pessoas. E a gente tem que entender que aquilo que fere, aquilo que machuca o outro e aquilo que desrespeita os direitos humanos não é brincadeira. Isso é desrespeito, muitas das vezes pode ser um ato criminoso ou um ato de banalização do sofrimento e a gente tem que ter cuidado. Pode passar, Aline. E aí a gente precisa ficar atento, principalmente a alguns sinais. Quando a gente está, assim, principalmente nesse momento de pandemia, como a professora Vanessa falou, né, às vezes a gente tem vergonha, né, de falar para o pai, para a mãe o que a gente está sentindo, e a gente começa a ter mais episódios de tristeza no nosso dia a dia do que de alegria, a gente começa a fazer comportamentos de evitação, e a gente não responde mais os nossos amigos, a gente, até para não ter aqueles azulzinhos, né, no WhatsApp, a gente nem abre o WhatsApp para as pessoas não verem, a gente não ter que ler as mensagens, ou às vezes a gente tem quadros sucessivos de irritabilidade e agressividade, às vezes sem motivo, aquele tédio constante, frases autodepreciativas, a vida do outro é melhor que a minha, eu não tenho capacidade para isso. Então, pensar nessas ideias, às vezes, ou de morte, ou de coisas que vão te machucar, e achar que você a sua vida não tem sentido, é hora de levantar a bandeira vermelha e pedir ajuda, ou seja, não tá bom. A gente precisa nessas horas, por isso que a habilidade de automonitoria associada à de empatia, a automonitoria, porque a gente reconhece esses sentimentos, e a empatia a gente observa, às vezes, por um comentário de um amigo na rede social, um meme que ele postou, uma coisa que ele falou, a gente observa que, opa, tem algo que não está legal, que está acontecendo, que não está bom, e é hora da gente pedir ajuda. Pode passar, Aline. Então, né, a gente estamos no setembro amarelo, né, então a gente pode prevenir o suicídio, porque a gente entende que o suicídio é um processo, né, é uma depreciação da saúde mental da pessoa, então a gente precisa, por meio das nossas redes sociais e dos espaços onde a gente está, por isso que se a gente lembrar daquela figura lá do início, nós passamos por vários locais, aonde a gente tem interações face a face. Então, nessas relações face a face, a gente pode promover saúde mental. Como? A gente entende que claro, ainda mais na situação que a gente está vivendo hoje, cada família, cada escola, cada localidade tem uma realidade diversa. E aí a gente tem que pensar quais os recursos que eu possuo ou eu não possuo, mas que eu preciso ou potencializar ou adquirir para poder pedir ajuda. Então, esse apoio institucional, às vezes, mandar uma mensagem para o orientador educacional, poxa, será que você conhece algum lugar onde eu posso pedir ajuda, onde eu posso ter um atendimento, ver com seus amigos, você conhece alguém, alguma ajuda especializada, onde eu posso falar de todo aquele sentimento que a gente falou no slide anterior. Então, para isso, as habilidades sociais, elas precisam ser praticadas, né? Para a gente ter competência social, elas precisam ser utilizadas, elas precisam estar no nosso dia a dia. Então, para isso é importante a gente entender que qualquer pessoa, dentro de uma família, dentro de uma comunidade escolar, dentro da sociedade como um todo, é uma pessoa, um agente de transformação social, seja na sua vida, seja na vida do outro. Então, a escola, ela pode ser, como a gente falou, como um espaço de ampliação ou um espaço de diminuição das nossas competências. No entanto, cabe a nós a gente aprender a se autorregular,
melhorar as nossas relações interpessoais e, a partir daí, a gente amplia essa competência social, não só para a gente, como para as pessoas que a gente interage. Então, ser apoio e pedir apoio é uma das melhores coisas para a gente poder promover a nossa saúde mental. E um profissional de psicologia, né, ele pode auxiliar bastante nisso, né, nessa jornada, principalmente quando a gente está meio desorganizado emocionalmente, a gente não consegue falar das nossas emoções, a gente junto vai construindo, né? Eu costumo falar, a gente vai costurando, e a partir daí a gente melhora o nosso panorama, e quando a gente olha assim, aquilo que parecia tão difícil, com apoio, com ajuda, pedindo ajuda, não banalizando o nosso sofrimento nem do outro, a gente promove saúde mental. Pode passar, Lino. Então, dessa forma, a gente pensa, né, que a gente já está chegando no fim da nossa apresentação, né, que solidariedade gera rede de apoio, gentileza gera mais gentileza ainda, e empatia gera empatia. Pode passar. Fiquem unidos e fortes, seja você, de que lado você esteja aí da tela, peça ajuda, seja apoio, porque tudo que a gente divide e compartilha, a gente amplia. O amor, né, e a solidariedade são sentimentos e comportamentos, né, que quanto mais a gente divide, mais multiplica. Uma matemática, né, ao contrário, né, mas que é uma verdade. A gente ampliando, dividindo, sejam coisas positivas, sejam coisas negativas, mas com uma rede de apoio saudável, a gente fica forte. Pode passar. Esse aqui é um QR Code, né? Onde, se vocês, quem quiser, pode apontar com a tela do celular. Volta um pouquinho, isso. Aqui vocês podem ter acesso às nossas plataformas digitais, né? Que é o Facebook do Prodin, o Instagram, o canal no YouTube. E no início da pandemia, né? A professora Vanessa, com todas nós, a gente montou uma cartilha que ela se intitula Relações Interpessoais e Habilidade Social para Adolescentes em Tempos de Pandemia, onde também nesse, que a gente chama, né, tecnologia está tão avançada, vamos usar ela a nosso favor, né? Tem um Linktree com todas as nossas plataformas, onde você vai clicando e você vai tendo acesso. Pode passar, Aline, por favor. Mais um uso positivo das redes sociais, né? Tem aqui o site, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde vocês podem ter acesso ao Centro de Atenção Psicossocial. O que são os Centros de Atenção Psicossocial? É onde pode ser oferecido apoio psicológico, psiquiátrico, seja para adulto, adolescentes, usuário de álcool e drogas e outras substâncias, que são os CAPS-ADs. O CAPSI, com I, né, é o infanto-juvenil. O CAPES, sem o I, né, é onde você encontra atendimento para os adultos. Em caso de emergência, liga para os bombeiros. Tem o CVV também, que é uma boa plataforma. Também, em caso de emergência, tem o SAMU. Pode passar. Essas são as nossas referências bibliográficas. E obrigado, gente. Obrigado por estarem aí nos ouvindo. E obrigada por esse espaço de troca. Gente, vou retomar a fala. Não sei se a professora Vanessa ou se a Aline ainda vão querer fazer algum comentário. Não? Primeiramente, eu queria muito agradecer vocês. Durante a fala de vocês, eu fui pensando uma série de coisas, assim, mas e tentando até organizar aqui para ver se eu conseguia abrir o nosso diálogo, né, a nossa possibilidade de troca, mas não sei se eu formulei exatamente uma pergunta, mas foram mais compartilhar as coisas que eu fui pensando, assim, né? Primeiro, eu achei muito interessante esse aspecto de que nós temos muitas esferas distintas na nossa vida, né? De modo que, efetivamente, nós podemos ter espaços, ambientes, onde a gente tem experiências talvez negativas, opressoras, mas normalmente, usualmente, a gente tem espaços que nos possibilitam outras experiências. E eles são meio que um respiro, um alívio, né? E como talvez nesse momento agora de isolamento e de restrição a usos e mídia,
internet, mídias sociais, etc., como talvez a gente tenha essa possibilidade de respiro reduzida, né? E aí a gente pode entrar num universo de discussão que é isso, como que a gente faz uso dessas tecnologias, como que elas são realmente viciantes, né? Assim, à medida que você não consegue desligar nunca, o que faz com que você constantemente esteja reforçando um ciclo que pode ser nocivo para a nossa saúde, né? E aí, quando a gente abre um espaço de fala, um espaço de troca como esse, a potência que é de fato, porque nós estamos abrindo um outro espaço possível de compreensão, de relação, a gente está ampliando um pouco as nossas possibilidades de compreensão sobre essas questões, né? Então, nesse sentido, eu já acho que esse encontro vale por si só, né? Mas tiveram outras coisas que eu achei interessantes na apresentação de vocês, né? Que é quando vocês falam de bullying, vocês posicionam como uma violência que se estrutura, se organiza e se sustenta em dinâmicas grupais, em dinâmicas sociais, né? O que eu acho muito legal disso? É porque a gente tira do indivíduo, o foco do indivíduo. Porque a tendência para quem está oprimido, para quem está sofrendo a violência, é não entender o que está acontecendo e se voltar para si e se perguntar o que tem de errado comigo? Sim. Por que está acontecendo comigo? Né? E a gente realmente não consegue falar sobre isso, porque é vergonha, é o medo, né? A gente se sente completamente deslocado. E não encontra recursos, porque sozinho é muito difícil de encontrar todos os recursos que vocês apresentaram. Ainda mais quando a gente está no nosso processo de formação, né? É tão vivo, tão intenso quanto é a infância e a adolescência. Então, uma coisa sou eu adulta, outra coisa é quando eu estou ali e eu não tenho nem dimensão, não consigo nem entender exatamente como essas relações grupais se dão, né? Como que elas se efetivam. Então, eu acho que é muito legal esse deslocamento, né? Porque, novamente, a gente possibilita, a gente abre uma brecha para que a pessoa possa olhar e entender, caramba, talvez não seja eu, né? Talvez não tenha algo de errado comigo. Talvez isso diga de um modo de relação social, grupal, né? E aí eu posso olhar para o grupo e me questionar, que grupo é esse que sustenta essas práticas? Isso é uma outra possibilidade de respiro, né? E aí, quando vocês falam desses fenômenos grupais, e aí eu vou realmente fechar agora a minha fala, mas vocês trazem um elemento que é relações de poder, né? Vocês estão falando que essas dinâmicas de agressão, de violência, elas são sustentadas em dinâmicas de poder, em relacionamentos de poder. E quando a gente está falando disso, está falando que tem uma diferença, uma discrepância, né? Quem agride normalmente tem poder, né? Está exercendo poder. E quem é agredido está oprimido, né? Ele não tem poder. E aí eu acho que é uma dificuldade muito grande essa posição de opressão, de oprimido, porque a gente se sente realmente acuado, com medo, e, consequentemente, com medo, a gente não consegue dizer não. A gente não consegue colocar um limite, a gente não consegue buscar ajuda. Gente, desculpa, eu acho que começou uma obra aqui na minha rua. Coisas de, né, quarentena. Mas, então, eu acho que isso é outra coisa muito importante da gente trazer, né, e poder pensar juntos. Quando nós estamos oprimidos, como nós estamos acuados, a gente não consegue dizer não, né? A gente não consegue colocar uma barreira diante de tudo que está acontecendo com a gente. E aí é importante a gente lembrar que a gente não só pode, como a gente deve dizer não diante dessas condições todas. E isso vale não só para quem está sendo oprimido, mas para as pessoas que estão testemunhando aquilo, né? Gente, acho que era isso. Desculpa, é porque eu fui pensando muitas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Foi ótimo, muito obrigada. E aí, eu não sei se nós temos algumas questões aqui no chat, Antônio que estava acompanhando. Nós temos um comentário que apareceu da Silvia, né, nossa colega do SOEP. Muito boa palestra, bastante esclarecedora, e ela agradece. A Denise Neri, mãe da Luísa, da turma 702,
ela comenta que este encontro está sendo muito bom para entender as dificuldades que passamos neste momento de pandemia. E também agradece. A Silvia faz uma outra colocação aqui. Muitos adolescentes estão se dando conta de que já viviam o distanciamento social antes da pandemia, dado o tempo de exposição às redes. Eu não sei se a Silvia fez um comentário, ela complementa aqui, tá? Aline, Luana e Vanessa. A Silvia complementa. E esse momento está sendo útil para refletir sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, assim, esse tema, essa questão da exposição de adolescentes em redes sociais é um tema que me interessa muito, porque é um tema que me angustia, na verdade, né? A gente recebe cada dia mais adolescentes que apresentam problemas relacionados a isso, na exposição nas redes sociais. Eles chegam até nós angustiados porque sofrem, né? Porque se expõem demais, muitas vezes, e se arrependem dessa exposição, né? E quando a gente questiona, afinal de contas, mas então por quê, né? Enviei um nude, mas me arrependi de ter enviado esse nude agora, meu Deus do céu, o que eu faço com a minha vida, né? Eu não queria ter feito isso. Mas então por que fez? É porque eu queria que fulano gostasse de mim, mas assim, era só isso, eu queria só que fulano gostasse mais de mim, eu queria, né, ser um pouco mais querido, mas eu não queria, na verdade, ter feito isso. Como é que faz com esses adolescentes? Assim, vocês trabalham, né, com isso, né? Qual é a orientação de vocês? Porque assim, eu acho que existe um problema muito grande relacionado à autoestima, né? E não só em relação à exposição em redes sociais, mas de um modo geral, que a gente percebe que a adolescente está o tempo inteiro querendo ser aceito, né, nos grupos. Eu pintei meu cabelo de verde, odiei, sabe? Detesto essa cor, mas eu fiz isso porque, na verdade, o grupo achou que seria interessante e pintar de verde o cabelo era uma forma de eu me inserir no grupo, entendeu? Então, assim, detesto essa cor, mas pintando de verde eu poderia me juntar ali ao grupo. Mandando nude, eu poderia, né, no Instagram, eu poderia socializar com uma pessoa ali, mas eu não queria ter feito isso. Fazendo determinada coisa na internet, eu poderia chegar a uma pessoa, mas eu também não queria ter feito isso. Então, assim, os adolescentes, né, eles fazem muitas coisas que não gostariam de fazer, justamente para se encaixar em grupos, para poder fazer amizades, porque é um momento muito difícil, né? A autoestima é uma coisa difícil que está sendo construída ainda. Então, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês enxergam isso, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Como é que é o trabalho de vocês em relação a essas questões? Como é que vocês têm visto isso? Acho que eu posso comentar, as meninas depois também, né? Bom, essa necessidade de pertencimento, de ser amado, é inerente ao ser humano, né? Isso vai assim, a gente quer se sentir amado, quer se sentir pertencente, e durante a adolescência isso tem um contorno diferenciado, né? Uma necessidade maior. Isso sempre, isso não é de agora, mas com a internet, principalmente o smartphone, né? Com as mídias de Facebook, que é diferente um pouco da nossa época, assim, das pessoas mais velhas aqui, de 30, 40 anos, potencializou, né, essa necessidade de pertencimento, de se sentir querido, de likes. Hoje tem alguns trabalhos que falam que a gente, né, os adolescentes, né, a gente quer ter like não só de quem a gente conhece, mas de quem a gente não conhece, o que é diferente de um tempo atrás, né? A gente ir para a escola, a gente queria se sentir querido e pertencendo a um grupo. Agora a gente quer se sentir pertencente e um querido e um amado que, embora não seja real, a gente quer se sentir amado virtual por milhares de likes, né? Então, aí a gente, nessa necessidade de se sentir pertencente, se sentir bem, a gente se depara com um monte de páginas de perfis que mostram pessoas bonitas, corpos, ideais de corpo, ideal
né, ideal de beleza, de estética, de estilo de vida muito diferente da gente. E às vezes, para se sentir pertencendo, a gente faz essas coisas, manda nudes, faz isso, faz aquilo outro, que foi como a Lúcia comentou, né? A gente pode estar num grupo, e agora circulando por grupos de internet que passam essas mensagens, porque para se sentir querida e amada, a gente tem que se expor demais, né? Se expor por meio dos TikTok, enfim. E eu penso, primeiro, a gente precisa, então, entender isso. Eu acho que esse espaço é o espaço onde a gente está produzindo reflexões sobre essa sociabilidade. Eu acho que os adolescentes, embora eles nasceram imersos nessa sociabilidade diferente da gente, nós não somos os nativos sociais, digitais, eles estão imersos, mas eles também não sabem o que fazer, e às vezes nem nós. Então, o caminho é por meio dessas discussões, né? Eu acho que com a escola, quando a escola volta a abrir esses espaços de conversa e discutindo essa necessidade de pertencimento, de ser amado, é inerente ao ser humano, né? Isso vai assim, a gente quer se sentir amado, quer se sentir pertencente, e durante a adolescência isso tem um contorno diferenciado, né? Uma necessidade maior. Isso sempre, isso não é de agora, mas com a internet, principalmente o smartphone, né, com as mídias de Facebook, que é diferente um pouco da nossa época, assim, das pessoas mais velhas aqui, de 30, 40 anos, potencializou, né, essa necessidade de pertencimento, de se sentir querido, de likes. Hoje tem alguns trabalhos que falam que a gente, né, os adolescentes, né, a gente quer ter like não só de quem a gente conhece, mas de quem a gente não conhece, o que é diferente de um tempo atrás, né? A gente ir para a escola, a gente queria se sentir querido e pertencendo a um grupo. Agora a gente quer se sentir pertencente e um querido e um amado que, embora não seja real, a gente quer se sentir amado virtual por milhares de likes, né? Então, aí a gente, nessa necessidade de se sentir pertencente, se sentir bem, a gente se depara com um monte de páginas de perfis que mostram pessoas bonitas, corpos, ideais de corpo, ideal de beleza, de estética, de estilo de vida muito diferente da gente. E às vezes, para se sentir pertencendo, a gente faz essas coisas, manda nudes, faz isso, faz aquilo outro, e que foi como a Lúcia comentou, né? A gente pode estar num grupo, e agora circulando por grupos de internet que passam essas mensagens, porque para se sentir querida e amada, a gente tem que se expor demais, né? Se expor por meio dos TikTok, enfim. E eu penso, primeiro, a gente precisa, então, entender isso. Eu acho que esse espaço é o espaço onde a gente está produzindo reflexões sobre essa sociabilidade. Eu acho que os adolescentes, embora eles nasceram imersos nessa sociabilidade diferente da gente, nós não somos os nativos sociais, digitais, eles estão imersos, mas eles também não sabem o que fazer, e às vezes nem nós. Então, o caminho é por meio dessas discussões, né? Eu acho que com a escola, quando a escola volta a abrir esses espaços de conversa e discutindo. Este grupo promove esse tipo de prática, e isso é bom ou não, né? Porque quando, por exemplo, imaginem que num grupo, numa roda de conversa, uma adolescente fala, eu mandei um nude, vamos pensar na expressão de emoções, eu mandei e não gostei, me senti mal, isso não foi bem, e você vai discutindo isso com os adolescentes, você vai discutindo isso com o professor, por que não é bom? Atualmente, a gente não tem, por exemplo, nível institucional, governamental, algo que regule a internet, por isso que está acontecendo tantos crimes. A gente tem propostas, canais de denúncia, mas, de fato, a nossa sociedade, ela ainda não encontrou uma regulação da internet. Por isso que acontece crimes, tem pedofilia, tem isso. Então, também, a gente está numa posição de que a gente precisa saber o que a gente faz. Então, é o adolescente, é a família, eu entendo a sua fala de angústia, é a escola, né? Então, a gente precisa buscar um modo de se proteger desses grupos, porque tudo ainda é um pouco permitido na internet. Você manda e tudo bem, depois você tira. Então, a gente ainda está num uso da internet muito aberto, sem regulação, ou sobre
regulação de interesses comerciais, financeiros, né? E é difícil, a gente não vai assim, por exemplo, cair dentro de um valão com uma lama movediça e se puxar pelo cabelo para sair dali. Né? Por isso que a gente vai precisar buscar ajuda e redes. Então, esse espaço, né, Giovana, eu acho que é o espaço de discutindo sobre isso e buscando alternativas. Né? Esse grupo é bom, esse grupo faz uma prática que representa discriminação, e discutindo com os adolescentes nos nossos espaços que grupos, que sociedade a gente quer. E buscando depois uma resposta mais governamental, né? Mais, assim, política, social, né? Que sai desse ambiente da escola para uma sociedade que a gente possa ter um uso, né, da internet melhor. A gente está construindo. Se a Luana e a Aline quiserem comentar, ou a gente quer passar... Eu vi uma questão de explosão de emoção ali, acho que a gente pode até... Acho que nenhuma resposta, né, em termos emocionais, ela tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho que tem indicativos, né, como a gente falou até ao longo da palestra, né? Eu acho que quando vem a crise de raiva, às vezes é difícil a gente nomear. Mas depois que ela passa, ou então antes mesmo dela vir, é importante a gente não negligenciar os nossos afetos. Às vezes, as crises de raiva, em alguns momentos, essas explosões, é como a gente falou, né? Tudo é um processo. Não começou de um dia para o outro, né? Então, é importante, às vezes, a gente pensar como é que estão as minhas emoções. Se está difícil, às vezes, conversar, ou então, se você quer atenção, ou conversar com seus pais, conversa antes, né? Começa a observar, será que nos outros dias eu estava triste, estava com raiva? E, às vezes, aquilo que a gente vai guardando no nosso emocional... Quando ele encontra uma brechinha, sai de qualquer jeito, né? Sai desordenado, mas a gente pode organizar. Então, eu acho que assim, é encontrar qual a sua maneira de escoar essas emoções de uma maneira positiva. Quando é que isso começa, né? Quando é que eu começo a perceber que às vezes eu estou começando a ficar com raiva, ou então eu estou começando a ficar triste, e a partir daí você criar recursos internos e externos com seus pais, com as pessoas que você confia, para você poder dizer o que você está sentindo, né? Como você falou, às vezes a gente quer atenção, né? Então, comece a construir a atenção desde já, né? Começa a construir por meio de redes sociais de apoio saudáveis, como disse a professora Vanessa, né, na fala anterior, aonde a gente encontra esse suporte, esse apoio de uma maneira qualificada, né? Para que a gente não tenha essas explosões, porque a emoção da gente não venha de qualquer jeito. E se às vezes está difícil, né, pede ajuda de um profissional para poder reconhecer as emoções, os sentimentos e como enunciar eles de uma maneira mais clara e com menos sofrimento, né? E acho que é importante também a gente pensar que, seja você adolescente ou seja a gente adulto, nem sempre a gente controla. A gente não tem que colocar essa pressão sobre nós, né? A gente nem sempre controla nossas emoções. Mas a gente vai falar uma coisa para o outro que não vai ser legal, a pessoa também vai fazer isso. E esse não é o maior dos problemas, né? O problema é quando isso vai se tornar muito recorrente, ao ponto de nos causar muito sofrimento para as nossas relações. Pode ser que um dia eu consiga expressar e o outro não. Mas eu acho que o fato de você já vir aqui e já contar, você já está dando assim, como a Lona falou, você já está identificando, né? Talvez você possa em algum momento conversar com seus familiares, se existe algum momento dessa rotina de vocês durante a pandemia que vocês possam conversar um pouco mais. Algo com mais qualidade, com mais tempo. Pode ser, às vezes, através de uma série que você gosta, de um filme. A gente pode pensar em espaços nesse nosso cotidiano que a gente tenha um tempo bom de contato entre a gente, né? Porque, às vezes, a gente chega para um almoço, uma coisa rápida, e fala assim, você tá bem? Tô bem. Ah, o que você fez hoje? Ah, fiz isso, fiz aquilo. Só que, às vezes, pra gente revelar o que está nos desagradando, a gente precisa de tempo. Assim, porque às vezes um amigo pergunta assim pra gente, ah, você tá bem? Tô bem. Aí passa um tempinho, você tá ali sentado com ele, assistindo uma série, fazendo uma coisa, aí você fala, mas então, aconteceu isso, eu passei por isso. Então veja que, porque a gente não é fácil falar que alguma coisa nos está fazendo mal, está sofrendo, a gente tem vergonha, medo de ser avaliado,
Então, a gente precisa criar oportunidades de tempo nas nossas relações. Então, às vezes, tenta ver um tempo com a sua família, algum amigo, que você consiga ir falando sobre essas situações que não estão sendo legais. E é o oposto do que a gente faz no WhatsApp, porque o WhatsApp é rápido. Você tá bem? Oi, bom dia, tchau. Aí posta uma foto, meu almoço, meu café. Só que essas interações, elas são muito rápidas. Não são as interações que vão permitir a gente falar que eu passei por isso, que eu mandei um nudes, que me arrependi, né? Então, isso serve para a gente, às vezes, para criar espaços com tempo para ir se sentindo à vontade para falar. E buscar, assim, e que esse tempo também nos ajuda a pensar, de fato, sobre o que eu estou sentindo, né? Sobre os meus medos. Então, o tempo é importante. A gente identificou o que você está sentindo, é interessante você tentar perceber o circuito quando ele se forma, que é um circuito que vai dar em algum lugar que você já conhece, que é a explosão de emoções. Então, se você identificar quando isso surge e o caminho que você está tomando, talvez você possa interromper em algum momento. São técnicas de autoentendimento. E aí eu queria encaminhar algumas coisas aqui para vocês três, tá? Eu também tenho explosões de emoções. Principalmente, vocês três que estão aí falando sobre a internet, quando eu não consigo dar um comando aqui no computador ou no celular, e eu acho que eu sou o decano dessa reunião aqui. Eu sou de uma geração que a informática não existia praticamente, né? Eu sou da geração do Teletrim, que talvez vocês não tenham ouvido falar sobre o Teletrim. Da geração que a gente ligava para telefonista e pedia uma ligação interurbana. E às vezes eu fico muito irritado, porque eu tenho 5 sobrinhas que também ficam muito irritadas com a minha dificuldade de alguma coisa que é simples para ela. Então, eu queria que você falasse alguma coisa aqui para a nossa geração. Tem uma coisa, né, que até um artigo da professora Vanessa, que ela estudou, né, e eu participei um pouco dessa pesquisa, tem uma coisa chamada solidariedade intergeracional, né? E assim, eu tenho uma mãe, né, de 75 anos e ela é super integrada, né? Usa tablet, celular, Smart TV, às vezes tudo ao mesmo tempo, né, para poder se distrair nessa pandemia. E isso tudo veio com explicações nossas, né? E da neta também, de 12 anos, né? Quando assim que ela adquiriu o tablet, ela tinha 8. E eu acho que essa solidariedade intergeracional, ela bate muito com a empatia que a gente estava falando, né? E como a gente às vezes precisa, acho que até os mais novos, porque a gente está falando com alunos e tudo, a gente precisa entender que há uma diferença na internet, né? Assim, o uso da internet. Muitas das vezes a pessoa mais velha, né? Ela usa a internet para coisas de trabalho, né? Para isso, para passar e-mail e tudo, mas a interação é no telefone, é no face a face. A gente não é versado, assim. Eu lembro quando eu estava na faculdade, assim, eu fiz faculdade sem o Google, gente. Como é que eu pesquisava? Eu esperava o artigo chegar na biblioteca da universidade para poder pesquisar, né? Hoje, fazendo doutorado, nossa, mas tem um universo de artigos na plataforma CAPES, é uma coisa impressionante. Tem artigo da Turquia da minha tese. Eu falo, nossa, que evolução. Mas eu acho que, às vezes, quando a gente está com essa dificuldade, principalmente nas redes de apoio, a gente precisa acolher, né? Assim, acho que para qualquer coisa na nossa vida, seja no ambiente acadêmico, no ambiente das emoções, as coisas são aprendidas. E da mesma forma que a gente pode aprender coisas disfuncionais, a gente também pode aprender coisas funcionais. Eu acho que a gente precisa entender o desenvolvimento não como se fosse uma fruta que cai do pé e está pronta, né? O desenvolvimento, ele é gradual e constante. Então, antes a gente não estava na internet, hoje nós estamos na internet e como usar. E por isso que o autocontrole, e até mesmo sair um pouco do nosso narcisismo, e ligar talvez para um sobrinho de 10 anos e falar, fulano, como é que isso funciona aqui? Me ajuda. É bom, porque a gente aproxima as gerações interfamiliares, né? E a gente amplia, como disse a professora Vanessa, esse tempo, seja com as gerações anteriores e as gerações futuras da mesma família, mas pedindo ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, seja a dificuldade de criar uma sala no Meet, que eu também aprendi há pouquíssimo tempo, não tinha a menor ideia como é que Meet, TikTok, Reels, é tanta coisa que tem hoje de tecnologia que eu me sinto às vezes bem ultrapassada,
E aí eu fico pensando, gente, como é que eu peço ajuda? Eu ligo mesmo para minha sobrinha, sabe? Como é que funciona isso? Esses dias eu estava querendo editar um vídeo, aí eu pedi para ela fazer, sabe? Ela tá fazendo curso, para ela é fácil. A minha irmã também, professora universitária, eles estavam fazendo um podcast de 10 minutos. Quem editou o podcast foi o filho da amiga dela de 8 anos de idade. Então, essa é verdade. Ele nunca fez curso, ele instintivamente entendeu que tinha que encaixar uma ondinha numa outra ondinha e editou em 10 minutos, coisa que 10 pós-doutores não conseguiram editar em 2 dias. Então, assim, essa solidariedade intergeracional, principalmente com o uso da internet, ela facilita a gente no dia a dia. Eu vejo isso com a minha mãe, com os filhos das minhas amigas, que essas horas a gente tem que ter vergonha de ir lá ligar para o sobrinho de 8, 10 anos. Como é que funciona? Como é que faz? Ô, Lu, e uma coisa bacana é que quando a gente liga para o outro e tudo, veja, a gente está aqui discutindo sobre esse site é legal, essa ferramenta não é. Se os mais velhos têm dificuldade de usar as ferramentas, os mais novos não têm, né, os adolescentes não têm, mas se expõem, se arrependem e se sentem mal. Então, quando a gente se ajuda, né, a geração mais velha, pode servir como um apoio para o jovem, porque quando a gente está lá nessa interação, você está lá conversando com seu avô, com sua tia, explicando, aí a sua tia pode falar assim, olha, mas isso daqui, será que é legal? Se você faz isso assim, será que você vai se sentir bem? Imaginem que você está explicando como usar o TikTok. Aí você explica para uma pessoa mais velha. E aí essa pessoa mais velha fala, mas se você fizer uma dancinha com uma roupa assim, não sei o quê, essa sua imagem, ela pode ser manipulada. Então, né, esse contato do adolescente que tem todos os recursos, mas não tem talvez essa experiência de vida, um olhar diferenciado, essa interação vai também ajudar nessa orientação, no uso. Né? Por isso que você ajuda, mas também você adolescente ajuda a pessoa mais velha, e essa pessoa vai poder também te orientar, te dar algum conselho que, olha, isso daqui pode te expor, né? Que o adolescente tem o recurso, mas às vezes faz uma coisa que não vai ser bom. Então, a solidariedade, né, entre as gerações, ela só beneficia esse acesso a uma tecnologia que a gente está descobrindo e que coisas novas aparecem todo momento. Então, aparece mesmo, né, Vanessa? A todo momento. Parece. Inclusive, apareceu aqui agora com a Denise Neri, dizendo que ela está muito bem cercada. Antônio, aprendo com as minhas filhas adolescentes e com meu pai de 87 anos. Então, aí nós temos uma situação inversa, né? É o pai que ensina a filha. E temos aqui também o que vocês falaram sobre a relação intergeracional que está ocorrendo nessa família a partir das redes sociais, né? É uma coisa curiosa da gente perceber como tem as suas grandes vantagens e tem as suas desvantagens. Deixa eu colocar outra coisa aqui que está na minha cabeça o tempo todo. E o que está me vindo aqui é uma mensagem que a Lúcia mandou para mim há uns 3 dias, comentando uma mensagem que eu coloquei, desmarcando meu nome, e ela escreveu no WhatsApp. Poxa, mas você não vai poder participar? E aí eu fico pensando, o WhatsApp é uma forma direta de contato. A gente pode escrever mandando mensagem, a gente pode mandar áudio. Quando ela mandou essa mensagem, o poxa para mim dela, eu pude interpretar, poxa, ela está chateada, ela reclamou, ou pode ser uma expressão que ela usa corriqueiramente que não tem nenhum significado, nenhum simbolismo. Aí eu falei, mas às vezes eu gosto de mandar áudio porque eu entendo que o meu tom de voz vai dar ao outro a certeza da mensagem que eu estou enviando. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, mas o outro não vai querer ouvir um áudio, porque ele pode estar cercado de outras pessoas. Desconfunda isso para mim, por favor. Aline, Vanessa e Luana. Gente, nesse caso, eu vou só me intrometer rapidamente, porque o poxa era só um lamento pela sua ausência. Definitivamente eu entendi, Luana, eu entendi. Não, quando a gente faz a emissão, né, de qualquer coisa, a gente tem que tentar ser claro, porque o outro não obrigatoriamente vai entender da forma como nós falamos. E se a gente consegue compreender isso, né, que o outro também não está no nosso lugar, a gente acaba sendo mais compreensivo com nós e com o outro. E aí tenta fazer com que esse diálogo seja mais claro possível. Mas essa questão dessa maturidade de pensar assim, não, mas isso daí pode ser só um jargão dele.
Isso também ajuda você não ficar mal, não se sentir inferior, não ficar triste. E não é isso que costuma acontecer, né, nesse bate-papo. Às vezes a gente acordou mal, né, na TPM, não quer ver ninguém e recebe uma palavra que às vezes aquilo te causa tão mal que era melhor não ter lido. Mas não era a intenção da outra pessoa. Então, poder conversar de uma forma, né, mais clara, sem raiva, né, em outro momento, eu acho que pode ser a melhor saída, né? Muitas das vezes a gente quer que o outro adivinhe aquilo que a gente está passando, que a gente está pensando. A gente entende que falar sobre os nossos sentimentos é difícil, porque vai de encontro com aquilo que a gente está sentindo. Mas quando a gente fala, a gente tira esse risco do outro não entender adequadamente ou da forma como nós gostaríamos. Então, a melhor forma realmente sempre vai ser o diálogo, mas no momento adequado, no momento onde eu estou mais tranquila, mais calma, que eu já não estou mais explosiva, e aí eu posso falar, poxa, eu queria que quando eu estivesse mais irritado, você fizesse dessa forma, né? Criando estratégias junto com aquela família ou com um amigo que você tem bastante intimidade, porque isso facilita o quê? A comunicação. E uma boa comunicação acaba com esses conflitos, né? Seja de geração, seja de humor, né? Que às vezes a gente acaba tendo que lidar. Então, acho que a melhor forma é tentar esclarecer, né? Se eu não entendi direito, manda um áudio, liga, fala, mas não deixa com que esse sentimento ruim ele aumente, né? E faça com que possa desencadear um momento explosivo, por exemplo. E também a gente pensar na etiqueta da internet, né? Como a gente estava falando da forma como a gente anuncia, né? Às vezes uma caixa alta, né? Escrever tudo em letra maiúscula, para a gente é só uma exclamação, mas para o outro parece que ele está gritando do outro lado, né? Ih, o outro está muito irritado comigo, olha, escreveu tudo em caixa alta, ih, o negócio tá bom. Mas às vezes não, né? Então, como a Aline falou, ampliar o diálogo, estreita as relações e diminui os equívocos, né? Porque às vezes aquilo que o outro está dizendo, principalmente no ambiente virtual, que é o que a gente está falando, foi a parte mais falada na palestra, né? Faz com que o outro interprete de uma outra maneira. Uma imagem, ela, friamente olhando, ela é só uma imagem, mas como nós somos seres versados de fala, e a nossa neurocognição, ela funciona pelo discurso, o que o outro vai interpretar, a maneira como o outro vai interpretar, está ligado ao seu universo intrapsíquico e tudo aquilo que envolve ele no ambiente social. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu não entendi, você está aborrecido e tudo, e a pessoa vai falar, não, porque você escreveu tudo em caixa alta, menina, fala assim mesmo, fica tranquilo. Então, a gente ampliar essa conversa, até mesmo no momento que a gente fique mais calma, a gente também tira esses equívocos na hora da conversa. A gente diminui os ruídos, né? É, verdade. Consegue falar exatamente aquilo que nós queríamos que o outro entendesse. Né? Gente, são 11h40, acho que a gente está chegando no momento de encerramento, né? Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário ainda, antes da gente encerrar. Acho que não, né? Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a contribuição de vocês. Foi muito, muito bom mesmo. Eu retomo e reforço o que eu tinha falado, né? Acho que esse encontro, a possibilidade de discutir essas coisas, de falar sobre essas coisas, eu já acho que é a abertura para a gente conseguir entender e enxergar as coisas de uma forma mais clara, né? A gente sair de um âmbito tão fechado e às vezes meio sufocante, né? Desses modos de relação, desses medos que a gente acaba sentindo nessas interações. Então, eu achei assim, um bate-papo muito bom, um clima muito gostoso. Eu agradeço muito a participação de vocês. Nós aqui agradecemos e esperamos que agora, né, depois, outros alunos vão poder acessar o vídeo, ouvir, enfim, estamos à disposição.